Oi pessoal, eu sou o Segundo e esse é mais um vídeo do quadro Dissecando o CTN. No vídeo de hoje trataremos do artigo 51 do Código Tributário Nacional, dedicado ao contribuinte do Imposto sobre Produtos Industrializados. De acordo com o artigo 51 do CTN, contribuinte do imposto é o importador, ou quem a lei a ele equiparar, o industrial, ou quem a lei a ele equiparar, o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior, e o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados levados a leilão. Aí o parágrafo único esclarece que, para os efeitos do imposto, se considera contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante. Então, aqui está consagrada a ideia de autonomia dos estabelecimentos. Para efeito de cálculo do imposto, cada estabelecimento é considerado como um contribuinte autônomo. Isso para que se possa implementar e calcular corretamente o tributo não cumulativo, considerando as entradas e as saídas havidas em cada estabelecimento. Pois bem, em relação a esse dispositivo, existem diversos aspectos a serem comentados, inclusive será preciso mais de um vídeo, nós utilizaremos 2 vídeos para comentar esse artigo, mas neste primeiro é importante já deixar claras algumas noções relativas que já foram inclusive adiantadas em outros comentários, em outros vídeos dedicados a outros artigos do CTN, quando tratam do contribuinte, de outros impostos, do ITR, do IPTU, do Imposto de Renda e assim por diante. Que é o seguinte, o contribuinte é, de acordo com o artigo 121 do CTN, aquela pessoa que tem relação pessoal e direta com a situação que configura o fato gerador. Então, se há um fato que, quando acontece, faz com que a lei sobre ele incida, a norma jurídica veiculada na lei tributária incide sobre esse fato e gera a obrigação de pagar o tributo, e aí por isso se diz que o fato é gerador, o contribuinte é sempre uma pessoa que tem uma relação pessoal e direta com esse fato que acontece e gera a obrigação de pagar o tributo. Então o contribuinte é sempre aquele que pratica o fato. Se o fato é uma ação, o contribuinte é o autor da ação. Se o fato é um verbo, constante do predicado de uma oração, o contribuinte é o sujeito dessa oração. Então, se o imposto tem por fato gerador auferir renda, o contribuinte é quem aufere a renda. Se o fato gerador é industrializar produtos, o contribuinte é quem procede a essa industrialização. Se o fato gerador é arrematar, o contribuinte é quem arremata. Se o fato gerador é importar, o contribuinte é quem importa. E isso apenas está explicitado, desdobrado, no artigo 51 do CTN. Outro ponto importante de ser destacado é o relativo à ideia de contribuinte de fato e contribuinte de direito. Essa é uma ideia que invariavelmente é trazida quando se fala de IPI. Mas o artigo trata apenas daqueles contribuintes de direito. Ele não fala dos chamados contribuintes de fato, que de acordo com a jurisprudência seriam os consumidores finais desses produtos que terminariam arcando com o ônus do IPI correspondente. Então, nesse artigo 51 estão indicados os contribuintes de direito, até por uma questão de lógica. Se os contribuintes de fato estivessem indicados em normas jurídicas como contribuintes, eles deixariam de ser meros contribuintes de fato e passariam a ser os próprios contribuintes de direito também. Em relação a essa ideia de contribuinte de fato e contribuinte de direito, existem diversas ressalvas que podem ser feitas ao entendimento que vem sendo acolhido ainda pela jurisprudência brasileira. E aí aqui remeto quem nos assiste a um artigo que publiquei na revista Nomos, a revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, intitulado ainda A Restituição dos Tributos Indiretos. Na descrição desse vídeo consta um link para esse artigo, é um artigo em PDF publicado na revista que tem acesso público, acesso aberto. Então eu encaminho o curioso no assunto a esse texto. E também é um podcast que participei, no podcast intitulado 11 Supremos. Um dos episódios desse podcast foi sobre esse assunto também, no qual discutimos sobre uma análise comparada da jurisprudência brasileira e da jurisprudência da União Europeia sobre essa questão da ideia de que o contribuinte de direito dos impostos ditos indiretos, do gênero do qual o IPI é uma espécie, ele sempre repassaria o ônus do tributo para o consumidor final, e isso seria um impedimento para a repetição do indébito, né? Seria um impedimento para que se restituísse o tributo pago indevidamente. Essa é uma ideia completamente falsa, mas que tem predominado na jurisprudência brasileira. Quando nós chegarmos nesses vídeos que dissecam o CTN,
quando nós chegarmos no artigo 166 do CTN, no artigo 166 do CTN, nós aprofundaremos bastante essa análise. E também no quadro dedicado às súmulas, quando tratarmos da súmula 71 e 546 do STF, nós também aprofundaremos esse assunto da tributação indireta e dos problemas inerentes à repetição do indébito no que tange aos tributos indiretos. Por enquanto, saibamos apenas que esse artigo 51 do CTN trata apenas dos contribuintes ditos de direito, que são essas pessoas aqui indicadas, e uma controvérsia que ainda gira em torno desse artigo diz respeito à questão de saber se aquele que apenas importa produtos industrializados e que depois os revende, mas não os industrializa, não os beneficia, ele apenas revende o produto industrializado, tendo já pago o IPI da importação, se ele seria obrigado a pagar uma vez mais quando os revendesse, como dispõe aqui o dispositivo. Mas essa questão, essa discussão, deixaremos para um próximo vídeo. Se tiver gostado, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e deixar na caixa de comentários o que pensa dessa e de outras questões. Até os próximos vídeos.